Olá, alunos do CMPM 5, bem-vindos à nossa segunda aula de revisão. Hoje nós iremos revisar o humanismo renascentista e o pensamento político moderno. Então, na nossa recapitulação, nós veremos como o pensamento político moderno se inspirou no Renascimento, tendo como paradigma a política aristotélica, perpassando para o primeiro teórico político moderno, Nicolau Maquiavel, ainda analisando o pensamento político de alguns filósofos medievais, a época do período da escolástica, e passando por filósofos como Laboete e, finalmente, fazendo um contraponto com os contratualistas, né, os proponentes da teoria do contrato social, né, começando com um filósofo que já foi introduzido na revisão passada, o John Locke, o pai do liberalismo, né? Depois vamos estudar outros filósofos contratualistas, o inglês Thomas Hobbes, o francês Rousseau e, finalmente, o filósofo Immanuel Kant, né? Então, quero convidar você a ter em mãos o seu material, o capítulo 9 do nosso material, para que você possa, assim, acompanhar as nossas aulas com mais precisão e com mais aproveitamento. Não deixe de postar suas dúvidas nos comentários do vídeo e também nos comentários lá na nossa sala do Google Classroom. Bem-vindos e fiquem à vontade para mais uma videoaula. Muito bem, então, de posse do seu material, vamos à página 9 do nosso capítulo 9, que é a política aristotélica. Então, estamos falando aqui do humanismo renascentista, né? O humanismo promovido pelos estudiosos do Renascimento, os chamados humanistas. E na parte política, esse humanismo pregava a retomada do pensamento aristotélico, não é? Então, assim, o Renascimento foi um período de mudança de paradigmas, não apenas científicos, mas também políticos. Então, assim como as mudanças científicas, as novas teorias políticas contestam o modelo tradicional de política vigente desde a Antiguidade Clássica. Então, é necessário que nós façamos uma revisão aqui do pensamento político aristotélico, já que esse pensamento era o pensamento que predominava, então, por ocasião da consolidação do pensamento cristão através da escolástica, né, que foi consolidado com o pensamento de São Tomás de Aquino. Então, para o antigo filósofo grego Aristóteles, a política é uma ciência prática, isto é, o conhecimento está no nível do provável, porque, segundo Aristóteles, é adquirido por meio da prática. Então, lembremos que Aristóteles é um filósofo que viveu já no final do período clássico, e Aristóteles foi um filósofo que viveu na transição do período clássico para o período helenístico. Todavia, a base do seu pensamento político é a polis, ou seja, a cidade-estado. E aí, Aristóteles vai estudar a fundo os problemas da cidade-estado, da sociedade e do Estado, nos 8 livros que compõem a obra que ele denominou de política, não é?
E Aristóteles é um filósofo que acreditava que a sociedade é regulada por leis naturais. Então, para Aristóteles, a política é algo natural do ser humano. Tanto é que Aristóteles dizia que o homem é um animal político, né? Um zoon politikon, né? O homem é um animal político, né? Então, para esse filósofo, a sociedade não é uma convenção, mas é decorrente, ou seja, é uma consequência da própria natureza. Para Aristóteles, a organização social em polis resultou, não é, numa, numa organização da sociedade. Então, essa concepção também vai se vincular na sua ética, né? Então, como em toda atividade humana, Aristóteles acreditava que toda atividade humana tende para o bem. E tanto a atividade humana quanto a sociedade vai tender, então, para o bem comum. E o meio para atingirmos este objetivo, segundo Aristóteles, é a política. Então, para o filósofo Estagirita, como mais tarde foi conhecido Aristóteles, em razão de ter nascido na cidade macedônica de Estagira, a origem da sociedade é a família, ou lar, denominada pela palavra grega oikos, né? Então, a unidade familiar seria uma unidade formada para proteger e perpetuar a espécie. Uma outra finalidade da família também seria a estabilidade econômica. Então, caberia também à família desenvolver a arte, que os gregos chamavam de técnica, né? De obter as coisas úteis. Por exemplo, a produção de determinados bens de uso próprio, né? E o agrupamento de várias famílias em uma unidade social superior daria origem à aldeia ou ao vilarejo. E, por último, a reunião de várias aldeias ou vilarejos geraria a cidade, ou seja, a polis, que na visão aristotélica, a polis vai ser uma comunidade perfeita porque se basta a si mesma, diferente das unidades anteriores, diferente de uma aldeia e diferente de um vilarejo, porque uma aldeia ou vilarejos, na concepção aristotélica, são agrupamentos inferiores, porque precisam uma das outras. Então, observem que a concepção política de Aristóteles é uma concepção política extremamente hierarquizada. Vejamos então. A finalidade da família é simplesmente sobreviver. Por quê? Porque a família reúne as condições necessárias à reprodução da espécie e à manutenção do indivíduo, bem como ao seu desenvolvimento. Por sua vez, a finalidade da aldeia ou vilarejo é viver de acordo com as necessidades básicas ou cotidianas. Por exemplo, seria o que nós encontramos hoje, por exemplo, nas comunidades eclesiais monásticas, né? São as comunidades eclesiais monásticas são constituídas por unidades, né? Por um vilarejo, vamos dizer assim, onde as pessoas aprendem a desenvolver atividades para suprir as suas necessidades básicas. Então, apesar de ser um grupamento social destinado à prática do culto, né, ao desenvolvimento da espiritualidade, os seus membros trabalham para o desenvolvimento de atividades cotidianas, né? E já a finalidade da polis, segundo Aristóteles, é o bem viver coletivo, isto é, o bem de toda a comunidade. Então, além da vida material dos cidadãos, na polis vive-se ou deve-se viver, de forma que todas as potências humanas sejam realizadas, né? Incluindo-se aí as potências espirituais. Então, podemos dizer que a política de Aristóteles é a técnica que ajudaria a promover o bem comum. E esse bem comum implica todas as atualizações das potências humanas. Ou seja, para Aristóteles,
o ser humano é um animal político, um ser essencialmente social que vive na cidade, ou seja, em sociedade, por sua natureza e não por acaso. Aquele que não pode viver em sociedade é menos do que um humano, um animal, ou mais do que um humano, um deus. Né? Então, para Aristóteles, somente essas duas categorias de seres poderiam ah, abrir mão de viver em sociedade. Ou um animal, né, que seria menos do que um humano, ou um deus, que seria mais do que um humano. Né? E quando nós falamos de política aristotélica, Aristóteles também falou sobre qual seria o melhor regime político, né? Afinal de contas, qual é o melhor regime político, né? Então, como Aristóteles tem uma concepção hierarquizada do universo, do ser humano, né? Então, tudo que existe, existe em níveis inferiores ou superiores. Nós veremos isto com mais precisão quando estivermos estudando o pensamento de Aristóteles. Ou melhor, já estudamos o pensamento de Aristóteles no primeiro ano. Né? Então você pode dar uma revisada no capítulo 6 do seu material aí para dar uma revisada na metafísica aristotélica, né? Onde Aristóteles hierarquizou, né? a sua concepção de universo, a sua concepção do conhecimento. E essa concepção hierarquizada de Aristóteles, ela vem também para o seu pensamento político. Né? Então, segundo Aristóteles, existiriam homens inferiores, os escravos, e superiores, os cidadãos. Não é? Então, isso equivaleria ao que? A modos de vida inferiores, os práticos, e superiores, o teorético. E também modos de organização política inferiores e superiores. Dentro da filosofia aristotélica, quem são os cidadãos? São os homens adultos, livres, nascidos no território da cidade ou do estado. E aí, na polis grega antiga, lembramos que Aristóteles ele não está propondo essa concepção de cidadania. Essa concepção é uma concepção que já existia nos dias de Aristóteles. Então, ele simplesmente está colocando essa concepção como modelo. Né? Não é algo que foi proposto por Aristóteles, é algo que já existia. Então, aí, no Estado ateniense, e como nos demais estados formados pelas cidades-estados gregas, as diversas cidades-estados gregas, quem eram as pessoas que estavam excluídas da cidadania? As mulheres, as crianças, os muito idosos, os estrangeiros e os escravos. Né? Isso não significa que não possuem direitos, e sim que não possuem direitos políticos, excetuando o caso dos escravos, que não possuem direito algum e dependem inteiramente da vontade do seu senhor. Então, na Grécia Antiga, em Atenas, ser cidadão não é votar para ter representantes. Ser cidadão é participar diretamente do governo, das magistraturas, das assembleias, dos tribunais, né, que são as instituições políticas da Atenas Antiga. E também significa votar diretamente nos assuntos públicos postos em discussão para deliberação. Portanto, ser cidadão na Grécia Antiga era possuir o poder legislativo, judiciário e também o poder deliberativo. Ok? Então, essa hierarquização vai impor outra condição fundamental às coisas humanas. Tudo se corrompe e perece no mundo sublunar da metafísica aristotélica, que seria o nosso mundo aqui, certo? E por isso, os regimes políticos também podem constituir-se de duas formas, as superiores e as inferiores. Então, Aristóteles aqui enumera as suas três formas possíveis, cada qual definida pelo número de cidadãos que deles participa e pela virtude que cultivam. Lembrando que a noção de virtude é a areté, não é? Que também é uma palavra grega
que traduzido ao pé da letra significa excelência moral, né? Então aí Aristóteles vai propor o quê? O regime político que no qual existe a soberania de apenas um e a valorização da honra. Esse aí é a realeza ou a monarquia. A soberania dos melhores, né, os aristói, no grego clássico, né, os melhores, e a valorização das virtudes éticas, a aristocracia. Essa noção aqui é a noção que mais se aproxima do ideal de cidadania ateniense, uma vez que eram poucas as pessoas que poderiam votar no Estado ateniense. Apenas, naquela época, 10% da população, uma pequena maioria. E aí nós temos aí a soberania de todos, a soberania de todos os cidadãos e a valorização da liberdade e da igualdade, não é? E aí nós temos o regime constitucional ou popular. Então, segundo Aristóteles, essas formas de governo são todas legítimas, certo? E poderiam se degenerar se os governantes deixassem se levar por seus interesses pessoais, cultivando vícios ao invés da virtude, gerando, respectivamente, os seguintes regimes políticos. Observem que a concepção ética de Aristóteles, ela dizia que a virtude, ou seja, a conduta ideal, estaria no meio de dois extremos, o vício por excesso e o vício por deficiência. Então, observem aqui que Aristóteles traz também, para a sua teoria política, também a sua concepção ética, não é? E aí nós temos o seguinte regime político, a tirania, quando só atende aos desejos do monarca vil, contrário à honra, né? Então, um exemplo da tirania seria o Estado absolutista da maioria das nações, dos Estados-nações surgidos na modernidade na Europa, né? Oligarquia, quando só atende aos desejos dos ricos e cultiva a riqueza excessiva, valorizando aí a avareza, né? Então observem aí que o cultivo excessivo da riqueza seria aí um vício por excesso, no caso aí o vício da avareza. E quando os governantes tendem para esse tipo de governo, então aí nós temos um governo que só atende aos interesses dos ricos, no caso seria o governo da oligarquia. Da palavra grega oligos, que significa poucos, né? O governo de poucos, o governo onde pouca gente tem acesso aos direitos políticos, tem acesso ao poder, o direito de votar e também ser votado, né? O direito de participação política. E aí nós temos na política aristotélica, por último, a democracia, né? E a democracia, quando só atende aos desejos dos pobres e cultiva a pobreza excessiva, valorizando os seus vícios. E quais seriam esses vícios? A grosseria, a inveja e a malevolência. Então, hoje, o que nós temos como democracia, não é? Se hoje a democracia é uma virtude, é um valor, né? Que é um dos pilares nos quais se assenta o Estado contemporâneo, saiba que a democracia, em outras épocas, foi vista como uma forma corrupta de poder, né? Como é o caso aqui na filosofia aristotélica. Então, para Aristóteles, um regime é bom quando atende ao bem de todos. Qual é, então, o melhor deles? Não é? Seria o quê? Seria a monarquia, seria a aristocracia, seria a democracia, tirania, oligarquia. Para Aristóteles, o sistema político ideal é o que ele chamou de regime popular, porque é um regime em que todos os cidadãos, sem exceção, têm voz, não é?
o regime popular, ou também chamado de regime constitucional, dentro do pensamento político aristotélico. Não confundir regime constitucional popular com populismo, tá? São duas formas de governo totalmente diferentes. Então, o Renascimento vai recusar a ideia de que a política é um desenvolvimento natural das potências humanas e começa a conceber a política mais em termos de convenção criada em algum momento da história. Essa mudança vai ser realizada pelos filósofos contratualistas, né? Uma segunda mudança ocorre em relação aos objetivos da política. E essa ênfase passa a ser uma técnica de conquista e manutenção do poder, e não mais de uma atividade para o desenvolvimento das potências humanas. E nós veremos isso aí na nossa aula ainda, quando estivermos analisando o pensamento político do italiano Niccolò Maquiavel, 1469-1527. Pois bem, no interior da questão política há também uma discussão sobre a liberdade, certo? E observem aqui que essa pontuação está sendo feita na transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, né? Então, somos livres ou não? Isto é, temos autodeterminação para escolher ou somos indeterminados ou somos determinados por causas externas. Exemplo, eventos históricos, fatores culturais ou limitações biológicas. Então, nesse caso, é possível organizar a sociedade de modo que os seres humanos possam ser livres? A liberdade, entendida como livre-arbítrio, foi um dos principais temas de reflexão dos filósofos medievais, principalmente Santo Agostinho. Então, para acreditar na existência de Deus, os filósofos da época se depararam com a seguinte questão: se Deus sabe de tudo, será o ser humano livre? Né? Essa pergunta, ela em parte vai ser respondida pelo filósofo romano Severino Boécio, né? No seu livro A Consolação da Filosofia, suas datas 475 e 524. E ele se pergunta: se a providência divina governa o mundo, que liberdade nos resta, né? Boécio vai explicar que Deus conhece todos os acontecimentos do passado, do presente ou do futuro. Isto chama-se onisciência, né? Deus conhece os acontecimentos futuros exatamente do modo como serão. Mas isso não significa que ele determina as decisões que tomaremos diante deste ou daquele fato. Deus conhece os fatos e nossas decisões. No entanto, sem, no entanto, tê-las determinado. Deus vê os acontecimentos futuros enquanto eventos presentes resultantes da liberdade do homem. Então, esse tema é um tema que vai ser assim colocado durante também essa transição do pensamento medieval para o pensamento contemporâneo. Né? O tema da liberdade também vai aparecer em outros filósofos medievais. É o caso de Anselmo de Aosta, 1033-1109, que também é conhecido como Santo Anselmo de Cantuária. Né? Este filósofo parte da premissa de que a retidão diz respeito à liberdade, ou seja, a liberdade é definida como retidão ou capacidade de fazer o bem. Ao contrário de certa opinião, a liberdade não seria a liberdade de poder pecar. Porque, se assim fosse, Deus e os anjos não seriam livres. Então, Anselmo conclui que a liberdade é a capacidade de identificar sua vontade com a vontade do bem. Assim, o homem é livre com o objetivo de conservar a retidão da vontade por amor à própria retidão. Retidão que deve ser amada por si mesmo. No século XIII, a escolástica vai atingir o seu auge com São Tomás de Aquino, não é? 1225-1274, e ao falar sobre o tema da liberdade, Tomás de Aquino escreve que a liberdade humana
não é reduzida pela presciência de Deus. De certo modo, o argumento de Tomás é semelhante ao de Santo Anselmo, uma vez que sustenta que prever os eventos não é o mesmo que determinados. Nicolau Maquiavel, né? Aqui nós temos o retrato de Nicolau Maquiavel por Santi de Tito no século XVI. O pensador político Nicolau Maquiavel é um pensador que, nomeadamente, escreverá a respeito da política numa de suas obras, onde ele denominou O Príncipe, e essa obra é uma obra que consagrou o pensamento político moderno. Então, Maquiavel é visto como o pai da ciência política moderna, porque uma vez que as características do pensamento político de Maquiavel são expostas na obra O Príncipe, o cientista político Maquiavel, né, o filósofo político Maquiavel, ele vai, nessa obra, expor as principais compreensões que ele tinha a respeito da política. Uma vez que Maquiavel compreendia a política como um conflito, nesta obra, o que Maquiavel deixa entrever é a distância entre o ideal de política e a realidade política da época na qual o Príncipe foi escrito, isto é, no renascentismo, né? Então a obra O Príncipe procura também descrever as lutas e tensões entre grupos sociais, porém a sua marca mais influente é justamente a definição da política como uma esfera autônoma, desvinculada da moral e da religião. Muito bem, então ainda de posse do seu capítulo 9, na página 14, vamos então detalhar o pensamento político de Maquiavel, porque com ele inaugura-se uma nova era na política, né? A era da política independente, a política autônoma, com uma área de saber, independente da religião e também da moral ou da ética. Então já mencionamos aqui o fato que Nicolau Maquiavel é conhecido como o pai da política moderna, e a sua obra O Príncipe foi uma obra datada de 1513. Então, para Maquiavel, a qualidade principal de um príncipe político, estadista, deve ser a virtude, que no pensamento maquiavélico refere-se ao conjunto de habilidades para a conquista e a manutenção do poder. Então, a fortuna é o termo que Maquiavel vai utilizar para se referir às situações que não podemos controlar. Então, o príncipe deve desenvolver sua virtude ao máximo para não depender em demasia da fortuna, ou literalmente, para não depender demais da sorte. E aí, na construção do seu pensamento político, Maquiavel desenvolve uma análise histórica de diferentes contextos políticos, não é? Principalmente da antiguidade. Então, por meio dessa análise, ele vai identificar um ciclo histórico de ascensão e quedas de governos, de sociedades e também de civilizações. Então, ele vai se dedicar ao estudo da história, não é? Particularmente a história antiga, para buscar ali uma regularidade de ações políticas, de forma a verificar quais ações foram eficientes para a conquista e para conquistar e manter o poder. Então, o objetivo do estudo, segundo Maquiavel, é, portanto, descobrir as causas da ascensão e da queda dos governantes. Desse modo,
o príncipe poderá então escolher somente as mais eficazes para conquistar o seu objetivo, né, para conseguir o seu objetivo, que é a conquista e a manutenção do poder. Então, o nosso material aqui classifica a filosofia de Maquiavel como realismo político, né? E esse realismo é a grande novidade filosófica de Maquiavel. Então, famoso por uma frase que de fato ele não escreveu ou preferiu nesses termos, né? Sendo que essa frase é uma interpretação, uma conclusão das teorias maquiavélicas, né? Ou seja, os fins justificam os meios, né? Então, a filosofia política de Maquiavel, ela vai corroborar o que é expresso nesse lema, não é? Nós temos aqui o quadro Ampliando o Foco, né? Maquiavel, Filósofo do Poder, que é tirado da obra, um trecho retirado da obra Maquiavel, Filósofo do Poder, de Ross King, né? Muito famoso por um livro de dimensões reduzidas, O Príncipe, obra fundamental sobre a natureza do poder político. Maquiavel não se limitou a pensar e escrever sobre a política e os políticos. Diplomata e servidor da República de Florença, o teórico florentino teve também uma vida bastante agitada e atribulada. Em Maquiavel, Filósofo do Poder, o leitor conhecerá alguns aspectos da biografia de alguém que esteve muito próximo dos poderosos do seu tempo e assim pôde observar não apenas como o poder é conquistado, perdido ou mantido, mas qual é a natureza dos seres humanos sedentos de poder. Então, essa é uma das dicas de complementação da nossa aula aí, trazida pelo nosso material. Então, para Maquiavel, há uma lei invariável que explica a ascensão e a queda dos regimes políticos. E com base, né, no conhecimento dessa lei, depreendida por meio do estudo da história, que o Maquiavel vai então escrever os seus conselhos ao príncipe, né, reunidos na obra homônima. Então, nessa obra, o Maquiavel se põe no papel de um conselheiro de Estado, né, que hipoteticamente aconselha um príncipe imaginário, né, a tomar e manter o poder. Então ele vai dizer a esse príncipe que assegurar e manter o poder deve ser o norte do príncipe. Então, para que isso ocorra, o príncipe não apenas pode, mas também deve utilizar qualquer meio disponível. Essa afirmação, em certo sentido chocante, né, é resultado apenas da análise histórica que o Maquiavel faz a respeito da ascensão e queda de regimes políticos, né, de civilizações que ele levou a cabo na hora de confeccionar a sua obra O Príncipe, né, no qual expôs o seu pensamento político. Então, vejam só, segundo o Maquiavel, embora os governantes devam supostamente ser encarnações de virtude e honra, né, dada a condição real do mundo político, os príncipes bem-sucedidos são apenas aqueles que atuam sem de fato levar em consideração a moral convencional do seu tempo. Então, se o príncipe Maquiavel, ele aconselha o príncipe a ser amado, porém, se o contexto político exigir que o príncipe seja temido, então, nos conselhos de Maquiavel, é mais importante ser temido do que ser amado. Porém, Maquiavel, nos seus conselhos ao príncipe, diz que o príncipe tem que ser temido, porém sem ser odiado. Ou seja, o príncipe não pode ser tão benevolente ao ponto de ser considerado alguém que não inspira temor, que não inspira medo, porém
na sua manipulação para manter o equilíbrio do poder, o príncipe não deve também agir com crueldade. Um outro filósofo renascentista, mais ou menos contemporâneo de Nicolau Maquiavel, é o filósofo francês Étienne de la Boétie. E esse filósofo escreveu um discurso contra a opressão, na sua obra intitulada O Discurso da Servidão Voluntária, publicada em 1548, né? Ou Discurso sobre a Servidão Voluntária. E nessa obra, La Boétie, ele procura analisar o motivo que leva as pessoas a obedecerem, não é? A um determinado regime, mesmo quando esse regime se torna um regime tirânico. Então, segundo La Boétie discriminou nessa obra o discurso da servidão voluntária, ele vai dizer que isso ocorre pelo hábito, né? Uma vez que quem está acostumado à servidão tende a não questioná-la. Uma outra causa para a servidão, ou seja, para a obediência, não é, a um Estado ou a um regime político, seria também pela religião. Então, o contexto no qual La Boétie viveu é a época em que não é, nessa época de La Boétie, o Sacro Império Romano Germânico está aí com a sua máxima expansão, não é? Com o rei espanhol Filipe II como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, em linhas gerais, né, nessa época aí, a Europa era, digamos assim, um reino de um monarca só, com algumas exceções, como é o caso, por exemplo, da França e da Grã-Bretanha, né? Eram as únicas áreas praticamente livres da monarquia do Império Alemão aí, uma vez que o imperador Filipe II ele era imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo entrelaçamento das dinastias mais poderosas da Europa durante esse período aí, né? Então e aí nós temos também o papel da Igreja Católica, né? Então, nessa época, então é a época também em que nós temos também aí o surgimento da Reforma Protestante, né? Então é uma época de questionamento também, não apenas da autoridade política, né? Não apenas da uniformidade política europeia impressa pela figura do Império Alemão, né, o denominado Sacro Império Romano Germânico, como também uma crítica também à hegemonia do papel da Igreja Católica na esfera religiosa e também na esfera do saber, uma vez que a Igreja também monopolizava o saber, uma vez que as escolas eram propriedades da Igreja, né? E o filósofo La Boétie vai dizer também que uma outra causa para a obediência é justamente a superstição que se cria em torno da figura do líder. Então, o fio condutor dessa obra, muito embora seja também uma obra contra a tirania, contra a opressão, é o motivo que leva as pessoas a obedecerem. Muito bem, então a partir da página 16 do seu livro, capítulo 9, nós vamos então para uma rápida abordagem das principais ideias dos filósofos contratualistas, né, do contrato social. Começando com Thomas Hobbes, 1588-1679. O pensamento político
de Thomas Hobbes, já que ele é o primeiro filósofo contratualista, encontra-se exposto na sua obra chamada Leviatã, publicada em 1651. O fundamento da teoria política de Thomas Hobbes reside na concepção do chamado estado de natureza. Então, segundo Thomas Hobbes, o ser humano, em estado de natureza, ele tende naturalmente para a violência. Por quê? Porque o ser humano, ele, em estado de natureza, vive numa vida egoística, não é? Ele tem uma vida egoística, voltada apenas para a busca da realização dos seus instintos de sobrevivência, e a sua relação com outro ser humano sempre será pautada pelo desejo de dominação sobre o outro indivíduo. Então, a máxima que vai ser consagrada por ele é: o homem é o lobo do próprio homem, né? E segundo o Thomas Hobbes, então, os elementos que vão ser os potencializadores aí da discórdia, ou seja, da desigualdade entre os homens, aos quais ele denominou de motores da discórdia, são a competição por lucro, a desconfiança generalizada, uma vez que o ser humano tem apenas desejos egoísticos, né, voltados para si mesmo, e a busca de glória ou reputação. Então, esses motores da discórdia são a base daquilo que o Thomas Hobbes chamou de o estado de guerra de todos contra todos. E esse estado de guerra de todos contra todos, ele só é superado mediante a proposição do chamado contrato social. Ou seja, os indivíduos em constantes guerras de uns contra os outros decidem voluntariamente pela transferência de parte ou partes de suas liberdades individuais para uma instituição, que aí entra justamente a figura do Estado, né, na pessoa do soberano, uma vez que Thomas Hobbes é um dos teóricos do absolutismo. Então ele vai propor a monarquia, a figura do soberano, como aquele que vai encarnar os ideais do Estado, não é? E uma vez que os cidadãos concordam em transferir partes da sua liberdade ao Estado, na pessoa do soberano, este, por sua vez, define o que é política, define o que é moral e, por sua vez, define o que é direito. Então, em síntese, né, esse gráfico mostra um resumo das principais ideias políticas no início do contrato social do filósofo Thomas Hobbes. Nosso próximo filósofo contratualista é John Locke, conhecido como o pai do liberalismo, né? Porque a sua teoria do contrato social é a primeira teoria de cunho liberal, né? John Locke também, já vimos, ele é o pai do empirismo, né? E também considerado o primeiro filósofo iluminista. Então, a sua importância na filosofia foi muito grande. Pai do empirismo, pai do iluminismo e pai do liberalismo, né? Suas datas 1632, 1704. Locke tem uma concepção de estado de natureza oposta à concepção de Hobbes. O contratista social John Locke vai dizer que em estado natural o homem é dotado de liberdade, né? E essa liberdade fundamenta aquilo que John Locke vai chamar de direito natural. Então a figura do Estado
no contratualismo lockeano, possui mais uma visão, vamos dizer assim, menos abrangente do que o Estado roberiano. Uma vez que o Estado roberiano é o Leviatã, né, que Thomas Hobbes faz um contraponto quando ele utiliza a figura do monstro mitológico do Antigo Testamento, Leviatã, como sendo a sua presença onisciente, né, onipresente em todos os aspectos da vida individual do cidadão. Para o filósofo inglês John Locke, o Estado ele é o garantidor ou protetor dos direitos naturais. Então, como protetor dos direitos naturais, o Estado não pode ser absolutista, né? O Estado não pode ser absolutista. E como fundamento dos direitos naturais, o John Locke vai colocar 3 fundamentos: a liberdade natural, como um direito natural do ser humano, o direito à vida e a propriedade como fruto do trabalho, né? Razão pela qual ele é visto como o pai do liberalismo econômico. Então, na visão lockeana, se o Estado falha em defender os direitos naturais, ou seja, a liberdade natural, o direito à vida e o direito à propriedade como fruto do trabalho, então os cidadãos têm o direito de derrubar o monarca ou o soberano. As ideias de John Locke, elas foram colocadas em prática em 1688 com a chamada Revolução Gloriosa, que consolidou o parlamentarismo como forma de governo da monarquia britânica e pôs fim ao absolutismo dos reis da dinastia Tudor e dinastia Stuart, que governaram a Inglaterra durante o primeiro período aí da Idade Moderna. Filósofo contratualista Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, um dos principais nomes do iluminismo francês e também da Revolução Francesa. A teoria do estado de natureza do ser humano, proposta por por Rousseau em sua origem, em seu início, é semelhante à concepção lockeana, né? Ou seja, ele vai dizer que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, a concepção de Jean-Jacques Rousseau também sobre o estado de natureza também é muito diferente da concepção roberiana, que tem como fundamento o fato de que o homem tende naturalmente à violência. Para Rousseau, o homem tende naturalmente à bondade. E na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, o Estado é uma instituição que vai surgir da vontade dos indivíduos em comum acordo, não é? E quando nós falamos em Rousseau da vontade dos indivíduos, o Rousseau vai distinguir praticamente 2 tipos de vontade. A vontade geral, que vai representar a vontade da maioria, a vontade da comunidade e a vontade de todos. A vontade de todos é a soma de todas as vontades individuais, ela é diferente da vontade geral, não é? Uma vez que a vontade geral é a vontade da comunidade, então a vontade geral é identificada por Rousseau como a vontade do Estado, não é? E a vontade do Estado, ela é válida até mesmo para os que não a escolheram, razão pela qual a vontade de todos não pode ser jamais aceitada como a vontade do Estado. E ao propor essa teoria, o Rousseau ele vai lançar as bases para o princípio da democracia contemporânea, não é? E também ele vai lançar também
o sufrágio, a ideia de sufrágio universal, que é a ideia de que todos os cidadãos têm direito ao voto, independentemente de suas condições sociais, econômicas ou educacionais, né? Então, na teoria política de Jean-Jacques Rousseau, tão importante é o direito das minorias como o direito da maioria, como a vontade geral, né? Então, essa vontade é válida até mesmo para os que não a escolheram. Então, se fizermos um paralelo na atualidade, por exemplo, pegando como referência o atual momento político brasileiro, não podemos, por exemplo, tomar como legítimos movimentos que levantam a bandeira e ficam propalando fora fulano, fora Beltrano. Por quê? Porque a vontade geral é diferente da vontade de todos. A vontade de todos é a soma de todas as vontades individuais. Então, como cidadão individual, não é? Então, determinados eleitores, por exemplo, determinados cidadãos, não queriam determinada pessoa como presidente da República. E aí vão para as ruas com faixas, não é? Com palavras de ordem, com distúrbios e uma série de outras coisas mais, gritando fora fulano, fora Beltrano, né? Então, do ponto de vista da filosofia de Rousseau, isso é o desrespeito à vontade geral, que é a vontade da maioria, né? Uma vez que a determinada situação política foi levada a efeito devido à vitória do candidato nas últimas eleições, né? Então, esses movimentos de fora fulano, fora Beltrano, que foi iniciado no Brasil pelos partidos de esquerda na década de 90, não é? Do século passado, eles não têm sustentação do ponto de vista do pensamento do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, se a minha vontade individual ela não prevaleceu nas urnas, eu tenho que aceitar a vontade geral, a vontade da maioria, porque a vontade da maioria, no pensamento de Rousseau, representa a vontade da comunidade. Muito bem, nosso último filósofo contratualista é o filósofo alemão Immanuel Kant, 1724-1804, considerado o maior filósofo do iluminismo. O filósofo Kant possui uma teoria, né, de origem do ser humano, né, do estado natural, muito semelhante às concepções de Locke e às concepções de Rousseau, né? Para o filósofo Immanuel Kant, a figura do Estado tem como objetivo realizar o direito natural do ser humano, né? Devendo auxiliar na efetivação desses direitos. Então, o filósofo Immanuel Kant ele vai ampliar a noção de direitos naturais, né? Para esse filósofo, os direitos naturais do ser humano são a liberdade, ou seja, o cidadão não deve obedecer nenhuma lei, exceto aquela a qual deu o seu consentimento, direta ou indiretamente. Então, por exemplo, nos dias de hoje, existe a consulta popular direta, que é o plebiscito, né? Que é uma medida constitucional. E existe também a indireta, quando nós elegemos os parlamentares, né? Para que eles componham o poder legislativo e assim, em nosso nome, eles legislem, né? Eles criem leis que são debatidas e votadas no parlamento, não é? A igualdade civil, para Immanuel Kant, todos são iguais perante a lei, não é? E independência civil. O cidadão que estiver na dependência de outro não pode votar. Por exemplo, os menores de idade, não é? Ou aqueles que são considerados
incapazes perante a lei, não é? Então, esses três princípios aí é que vão se constituir nos chamados direito natural do ser humano. E aí, cabe ao Estado implementar a efetivação desses direitos através de reformas, né? Porém, na visão kantiana, as reformas que deverão ser levadas a cabo pelo Estado são uma missão realizada de forma gradual, ou seja, não se pode mudar o status quo de uma hora para outra instantaneamente, né? Porque mesmo sendo uma reforma, poderia ocasionar, não é? Poderia haver o surgimento de distúrbios. Então, o Estado realiza essa missão de forma gradual. Porém, de forma gradual não quer dizer também de forma lenta. Por quê? Porque na filosofia kantiana, não é? Do contrato social, se o Estado falha em promover as reformas, isso vai ocasionar o surgimento de revoluções, né? E observemos as datas de Kant, 1724, 1804. Ele foi um filósofo que viu, né, na sua maturidade, os desdobramentos da Revolução Francesa. Então, isso colaborou para que ele pudesse elaborar o seu pensamento político. E ele concluiu que a falha do Estado é implementar as reformas, não é, para efetivar os direitos naturais dos cidadãos é que ocasiona as revoluções. Muito bem, então chegamos assim ao final da nossa revisão, né? Temos abordado na revisão 1 e também na revisão 2 as nossas últimas atividades, as nossas últimas aulas, não é? Que foram enviadas em forma de roteiro nestas duas aulas, né? Espero que tenham gostado. Gostaria que vocês registrassem as impressões de vocês, as dúvidas também. Também gostaria de fazer um apelo a vocês, né, que façam a postagem da atividade de roteiro 1 via formulário, né? O formulário tem lá uma pergunta e tem um envio de arquivo que vocês deverão fazer, não é? Para que possamos, então, dar prosseguimento às nossas atividades avaliativas, não é? Então, quero desejar a todos aqui uma boa realização das atividades e estamos aqui no nosso canal no YouTube, né? Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like para ajudar o canal também e também não deixe de acessar o nosso ambiente virtual lá no Google Classroom, onde essa aula também é postada juntamente com o roteiro das nossas atividades. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.